Daqui pra cá, né? Eu acho que não vai ser. Começamos com um carimbó. Sim, eu estou segurando o microfone porque ele não tem um suporte ainda. Quando a gente estiver recebendo os dólares do Mark Zuckerberg, a gente consegue um suporte melhor para isso. Mas aí, vamos aguardar enquanto chegam mais algumas pessoas e para iniciarmos a nossa live. E vamos fazer uma intro no YouTube? Aquela que a gente fez daquela vez. Qual foi que a gente fez aquela vez? Eu me apresento, falo teu nome. Ah, tá, sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Ellison. E eu sou o Romeu. Vocês estão na Biologia Fantástica. Eu ia errar. Aproveita que não tem ninguém ainda e a gente refaz. Vai ficar gravada. No YouTube não vai. A gente coloca uma partezinha no final do Falha Nossa. Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Ellison. Meu nome é Romeu. E vocês estão no Biologia Fantástica. Top. Puxa, abriu do outro lado. Tem quanto tempo já? Enquanto a galera não chega, compartilha a live, né? Sim, com certeza. Peraí, compartilha pelo PC, não tem como não? Pois é, isso que eu tô tentando. Ah, pelo PC, assim? Não. Só no Não, só no... É. Eu venho da Camboinha, trazendo um buquê de flor Oi? para enfeitar o rosário, para enfeitar o andor. Meu São João Tá, a olha pro YouTube. a nossa prenda singela Tá demorando pra que abrir. tem a cor azul. Será que é a internet? Não. Porque senão eu não ficava nem dentro daqui. Fecha e abre. Que alumiará. Salve! Eu tô de longe, eu não consigo ver. Eu muito Do idiota. Bruno! Do Bruno, ele é meio míope, ele não vai enxergar você chegando. E aí, mano? Eu tô com a live aberta aqui no celular, eu não tava nem. Seja bem-vindo à live. Nós estamos dando alguns minutinhos enquanto chegam mais algumas pessoas pra gente iniciar de fato. Mas fica aí, compartilha pra galera, já deixa o seu coraçãozinho, tá? Quero seu coração. Ele é o nosso ilustrador. Ah, é? Ele é o nosso ilustrador. Faz trabalhos incríveis. Incríveis. Ele está ilustrando para nós. Vai ilustrar o meu primeiro livro também. A arte da capa está sendo com ele. Se o financiamento coletivo der certo, a gente faz mais. Vou segurar o microfone aqui mais perto. Será que tá dando vento aí? Não sei, gente, se tiver pegando vento aí, fala. Se tiver saindo o som do vento. Fala pra gente aí, Bruno. Tá bacana o som, cara? Tá saindo bem? Acho que tá com um pequeno atraso. Foi da sereia esse amor, uma lembrança do mar. Fala, Rafa! Rafa Zilda entrou. Seja bem-vindo, tá? Dentro de
gente já pode começar. Ao fundo, para quem não conhece, quem está assistindo ao vivo, e para ele também quem... Já tem 5 pessoas online. Para quem está assistindo ao vivo e para quem vai assistir depois, ao fundo vocês estão escutando Arraial do Pavulagem. É uma banda paraense que canta as belezas da nossa terra, que contam a história de muita coisa da nossa terra, seja de Belém, de Bragança, que é onde a gente está gravando hoje. E é isso aí. Escutem um pouquinho. Essa é uma música mais light deles, mas tem umas que dá pra dançar bacana. Não existe uma vez que eu fui no show do Arraial e não arrebentei maçonagem. Eu passei aí descalço. Porque, né, calçada a gente não pode ir, porque a gente acaba pisando no pé de todo mundo. Porque as danças são, né, toda coreografada. E se eu for de sandália, eu arrebento a sandália. Aí eu passei aí descalço. Quando eu ia pro Arraial, quando eu ia dançar, né, eu ia de sandália, mas eu ia bem precavido. Pra, tipo assim, ficar mais no canto, assim, pra não ficar no meio do furdunço. Aí... Beleza, mano, vamos colocar assim. Eu acredito que você vai curtir. Muito bom. Pedagoga Geek, minha querida Silvana, seja muito bem-vinda, tá? Mestra em board games, essa daí, cara. Pedagoga Geek, cola com ela que é só sucesso. Mas é isso, a gente tá no nosso tempo porque nós temos 1 hora de live, então tem muita coisa pra falar. E é isso aí. A gente deixa a música de fundo, dá pra deixar, né? Tem como deixar a música de fundo? Digam aí se tá muito alto. Diz aí pra gente se a música tá atrapalhando ou se dá pra ficar de boa. Porque pra gente aqui tá bem baixinho, né? A gente falando aqui tá de boa, mas pra vocês eu não sei se tá bom essa altura? Esse volume. Essa altura. Calma, tô nervoso. Ai, Hoje tu tá nervoso. tô nervoso, né? Fala, Everton, seja bem-vindo, Lorde Souza. Sempre comparecendo aí. Então é isso, vamos começar. A lenda de hoje, a criatura que nós vamos falar hoje, se chama Ataíde. Seja bem-vindo, Orange City, a página mais gabada de Capitão Poço, na pessoa do meu amigo Tomás. Tá? Inclusive, se você é de Capitão Poço ou adjacências, confiram lá os stories que está tendo uma votação. Também está sendo indicado os melhores estabelecimentos, os melhores do ano de Capitão Poço, minha terra natal. Beleza? Tá. A lenda de hoje é o Ataíde, é uma lenda paraense, especificamente Bragantina, tá? E basicamente o que acontece? Esse Fala Enigma de Kron, seja bem-vindo, cara. Beleza, continuando. Essa lenda, todos os... Baixa um pouquinho. Beleza, tá aí. Então, assim, essa lenda, ela é uma lenda antiga, né, daqui da cidade. E tipo assim, a galera escolheu na zoeira, entendeu? A galera escolheu na zoeira a lenda, a criatura. Vocês vão entender por quê, tá? Provavelmente a gente vai rir um pouquinho por aqui. Mas, tipo, ela tem uma seriedade muito grande por trás de todo essa lenda. Bem, o que acontece? O Ataíde, a lenda do Ataíde diz o quê? Que é um homem que ele vive no manguezal. Ele vive no manguezal. E ele protege o manguezal de pessoas que têm más intenções e etc e tal. E o que acontece? Eu conheci a lenda da seguinte maneira: quando um cara vai pegar caranguejo, saudações, mano.
Quando alguém vai pegar caranguejo fora do período normal de coleta, ou seja, durante o período que a gente chama de defeso, o Ataíde ataca essa pessoa, porque ele está ali para proteger a reprodução daqueles animais, tá? Só que o que acontece, essa é a parte que geralmente todo mundo ri, porque o Ataíde, ele é um ser humanoide, ele lembra um pouco um primata, outras pessoas retratam como um homem negro muito grande, só que a principal característica do Ataíde é ter um pênis muito grande. Por favor, Instagram, não derrube a nossa live, porque eu estou falando isso, é educativo, tá? Ele tem um órgão sexual muito, muito, muito grande. Tipo, se vocês viram o fly que a gente fez de divulgação da live, deu pra perceber lá que tipo, ele enrola nele mesmo, é uma coisa muito grande. E aí como é que ele ataca o cara? Quando o cara se abaixa para pegar o caranguejo, ele vem e faz exatamente isso que vocês estão imaginando, tá? Essa é a maneira dele proteger o mangue, tá? Meu Deus. Não tem como, não, cara. Quando eu falei isso... Escutando de primeira, assim, realmente a gente acha muito a gente acha muito engraçado. Cara, quando mas tem toda uma explicação. Sim, se preocupa que vai rolar essa explicação. Cara, quando eu contei essa lenda, porque eu gravei na Nord RPG a Bodega do Boys, e a gente tava falando com um cara que escreveu, na verdade, um dos escritores do Salve Orgum, seja bem-vindo, cara. Pedagógico. Quando a gente estava gravando, a gente estava falando com um cara que escreveu o Bestiário de Criaturas Brasileiras, do folclore brasileiro, não sei se tu já viu. Pois é, tá em financiamento coletivo, inclusive, ainda, com metas extras até o infinito, tá? É o Kid Bengala das lendas. É exatamente isso aí, mano. Ele é um ancestral. Como diria Diego Boys. Então assim, galera, no momento da live, que a gente estava gravando o podcast, na verdade, a gente tava falando, eu fui começar a explicar e eu falei dessa criatura, mano. Eu disse, não, tem que estar no Biologia Fantástica. Aí a gente escolheu 4 criaturas, né? Eles escolheram, na verdade, o Boto, o Saci, um é o Ataíde, a outra foi quem foi? A Cuca. A Cuca quase ganhou, inclusive. Seria bom falar da Cuca também. Seria muito bom. Eu queria que tivesse sido o Saci. Mas, enfim, em Tenori não tem um Ataíde, tá? Quem sabe no futuro eu não faça isso só pelo meme, só pela brincadeira. Mas é bom. Depois que a gente falar o contexto, né, vai fazer sentido. E bom, é o seguinte, ao meu lado, esta pessoinha aqui, ele é bragantino nato, como a gente fala aqui no Pará, ele é bragantino da gema, tá? Raiz. Tem meio Nutella, viu? mas bom, ele é daqui da terra. A família de Portugal. E a gente tem esse privilégio de ter essa pessoa aqui com a gente, que vai poder explicar muito melhor essa criatura para nós. Gente, estão aí, a live travou aqui. Uma travada aqui no computador. Espero que tenha sido só no computador. Eu acho que sim, porque ela ainda tá com 4, aqui tá com 6. Eu acho que foi só no computador. Eu acho que ele deve estar. Eu acho que ele deve estar atualizando alguma coisa, porque ele tá ouvindo assim desde a hora que a gente ligou. Beleza. Então assim, nós estamos com essa pessoa aqui bom, a live hoje vai ficar nas mãos dele. Quando chegar na parte biológica eu falo mais um pouquinho, dou alguns pitacos. Mas é com você, senhor Romeu. Então, é assim, gente. Vamos começar a falar sobre lenda aqui, né? Primeiramente, o Ataíde, ele ficou mais conhecido por muita gente nos últimos 2, 3 anos.
Acho que foi por aí. Porque aconteceu o seguinte aqui em Bragança. Não, na verdade, eu acho que nos últimos 5 anos, assim, de Foi. 2015 pra cá, ficou mais conhecido. Porque eu não lembro quando foi que saiu a matéria no G1. Mas foi o seguinte, gente. Como a gente estava falando, ele é uma criatura que ele é conhecido pelo membro avantajado, certo? E o que foi que aconteceu? Um artista, que eu não vou me lembrar agora o nome do artista, ele pintou, né, em uma praça pública, tem um muro enorme e ele Ainda saiu... tá lá. Ainda tá lá. Até, não tiraram, tá lá. Ele fez várias imagens de lendas. E uma das lendas escolhidas por ele foi o Ataíde. Afinal, não poderia faltar. O Ataíde, ele é uma lenda que ele se estende desde Vigia até Viseu. Só que ela é intrínseca de Bragança. Ela nasceu aqui, entendeu? Aí o que acontece? Não tinha como colocar lendas em um mural daquele e não colocar o Ataíde. Colocar uma das maiores lendas daqui, né? Só que o que foi que aconteceu? As pessoas que começaram a frequentar a praça, algumas pessoas, elas começaram a criticar o desenho por causa da genitália do bicho, entendeu? Aí, os repórteres locais... Fala, Barruga. Seja bem-vindo. Os repórteres locais, eles acabaram indo lá, fazendo uma matéria. Querendo ou não, saiu uma matéria engraçada e repercutiu de uma certa forma que o G1 acabou publicando também a matéria. Porque as pessoas queriam tirar a imagem dele de lá. E foi uma discussão grande, acontece que não deu em nada, o desenho ainda tá lá. Aí o que foi que aconteceu? Muita gente passou a conhecer ele a partir desse momento. Só que existem lendas que são parecidas com ele, que a gente vê que muita gente não sabe as origens, muita gente tem uma visão a la Monteiro Lobato das lendas, a lá no sentido pica-pau amarelo. Infantilizado. Exatamente. Essa é uma discussão muito grande, inclusive, entre os historiadores brasileiros e outros produtores de conteúdo, que eu já participei de uma discussão sobre isso, da infantilização do folclore brasileiro. A gente endeusa as outras mitologias, mas a nossa a gente infantiliza porque é muito pesado. E querendo ou não, nosso folclore é pesado, como muitos outros. Antigamente tudo era pesado, entendeu? Mas sim, continua. Aí, o que foi que aconteceu? Isso, o que é que nós vamos falar aqui agora? Qual foi, assim, a origem, digamos assim? Primeiramente, o Ataíde, ele é uma lenda muito, muito, muito antiga. Então, ninguém sabe direito, assim, uma origem. Olha, foi exatamente disso que ele nasceu e coisa e tal. Mas, tem alguns porquês. Vamos falar primeiro do que fez ele ficar conhecido, que foi a genitália. Uhum. O que é que acontece? Nas lendas, Fala, Biscoito, seja bem-vindo. Bem-vindo. Nas lendas gregas, como é o nome? Na mitologia grega, a gente já tem uma apresentação desse assunto. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo já viu, por exemplo, Davi. Sim, a estátua, né? As estátuas gregas, elas apresentavam homens com a genitália pequena. Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Não sei. Não sabe por Não quê? sei. Porque é o seguinte: os artistas, os filósofos, todo mundo que estava ali naquela era grega, eles buscavam um corpo perfeito. E quando se fala de corpo perfeito, eles não estão falando só de músculos, eles não estão só falando eles estão falando de inteligência. E o que é que acontece? Para eles, a genitália masculina grande, um falo grande, não era humano. Quem tinha, Sim. Por exemplo, genitália grande, eram monstros. Tá aí, por exemplo, o Príapo. Para quem não conhece o Príapo, ele é filho de Zeus com Afrodite.
Contando assim a história rápida de Príapo, Zeus acabou tendo um caso com Afrodite, e por ele ser, né, o deus dos deuses e Afrodite ser a deusa mais bela, ela ficou com medo de que o filho deles fosse tão perfeito, né, que viesse a tirar a luz de outros deuses e etc. E ela acabou ficando com raiva e deu um soco na barriga de Afrodite enquanto a Afrodite estava grávida. Acontece que o filho deles nasceu com um membro gigante e todo mundo falava que ele era não só um monstro, mas tipo, a deformidade dele foi graças a esse soco. Então, o que acontece? Quanto mais próximo de ser algo estranho, mais próximo de, por exemplo, uma pessoa ter um membro grande, para eles era uma coisa bizarra. Sim. Inclusive, até hoje é um estigma, né? Até sim. hoje é um estigma muito grande. Inclusive, a erotização disso faz parte desse estigma, faz parte desse tabu. Aí, o que eles falavam? Tipo, se vocês forem ver, por exemplo, o Centauro, Minotauro, esses monstros, eles aparecem com um membro gigante. Sim. Por quê? Porque para eles achavam que essa característica era uma característica animalesca, que tirava essa visão de ele é uma criatura humana, não, ele é uma coisa movida pelo desejo, uma coisa animal, entendeu? Sim. Aí, daí já vem uma coisa, né, que foi tirada pra essa lenda. É que ele contém uma coisa que não é humano. Sim, é fora do normal. É fora do normal. Não é só o Ataíde que a gente vê com essa característica. Exemplo, em vários momentos, em várias descrições, a gente vai ver o Curupira também com isso. Sim, eu já ouvi falar disso mesmo. Não sei se ele tem isso, eu não vou falar a palavra, mas ele abusava sexualmente das mulheres que entravam na mata, e especificamente das mulheres, entendeu? Que entravam na mata, se perdiam na mata. Quando eram os homens, não. Ele batia, ele expulsava, não. Quando eram as mulheres, ele estuprava e disse que ele tinha isso, ele inclusive em algumas descrições falam que ele usava ele pra bater nas árvores e saber quais árvores estavam boas, quais estavam ocas, pra poder ele derrubar e continuar a floresta, entendeu? Aí outro que a gente vê é o Curupi. É difícil, a gente quase não escuta falar sobre eles aqui. Eu acho que ainda tá um pouquinho alto a música. Mas o Curupi, ele é uma lenda do Paraguai, se eu não me engano, que é bem parecida com o Curupira. Deve ser algo, tipo, uma analogia ou coisa do tipo. Aí a diferença é que o Curupi não é uma entidade em si, né? São várias entidades, são vários animais não, várias criaturas aborígenes, sabe? Que contêm um membro enorme e eles usam o membro para amarrar as pessoas, bater nas pessoas e estuprar. E eles, assim, todos os três, e várias outras entidades, eles têm uma coisa principal, que é proteger a natureza. Sim. No caso do Ataíde, proteger os mangás, os manguezais. Pra quem não sabe, o Ataíde, né, ele é descrito como uma criatura grande, muito, muito grande, de 2 metros para cima. Em algumas descrições falam que ele tem um pelo muito, muito espesso, muito grosso. E outras descrições falam que ele é um homem preto, um negão. Aí entra a questão do preconceito. Sim. Porque também a lenda ela teve Fala, Milisberto, seja bem-vindo. A lenda ela também tem um fundo lá na época do racismo, Sim. né? Essa questão de não poder pegar o caranguejo também faz parte disso. Aí a gente entra nessa questão do racismo, principalmente porque a sociedade, né, como um todo, ligava o ter um membro grande com uma pessoa negra. Até hoje é assim. Tu viu aquele negão que tem, entendeu? Tem trabalhos de conclusão de curso aqui da UFPA mesmo, de uma menina que ela fala do Ataíde, né, e ela recolheu assim algumas histórias dos catadores de caranguejo,
e eles colocam o Ataíde como um negão tarado. É muito normal escutar isso. Inclusive é muito comum a gente ver também entre as famílias pobres de periferia Exatamente isso. Ele ser preto desumaniza ele, entendeu? É exatamente isso. Então, é porque assim, não sei se vocês sabem, mas Bragança, no Pará, ele era um pós-escravocrata também. Os escravos, eles vinham pelo... Eu disse que eu não ia falar muito, né? Mas os escravos, eles vinham pelo rio e desembarcavam aqui para trabalhar para os senhores que viviam aqui. E esses senhores também usavam esses escravos para catar caranguejo. Inclusive, muitos fugiam pelo mangue, outros não conseguiam, né? Eles acabavam morrendo ou eram capturados. Tá? Eles eram obrigados a catar o caranguejo e a lenda ela tem um pouco disso, de que o senhor e os capatazes, né? Eles... Fala, Satin, seja bem-vindo. Eles colocavam medo nos escravos, dizendo, não, olha, tu não pode pegar, porque se tu fizer isso, vai acontecer. E aí a lenda vai tomando forma. Claro, tem esse lado mais romântico, tem esse lado mais... nem tão romântico, mas mais belo, né? Mais bem estruturado, que vem da Europa, mas que também teve esse lado dentro da escravidão. Entendeu? Aí, entre outras coisas, né? E assim, com o passar do tempo, o que acontece? Problemas vão sendo criados e os humanos sempre criam respostas para isso. Por exemplo, existe um mito, eu não me lembro de onde não sei se é do Mato Grosso, que eles chamam o pai do mangue. Sim. É muito parecido com o Ataíde, porém não tem essa forma animalesca, né? Essa forma... Ele é um velho, né? Ele é um velho. Aí o que acontece? O que o pai do mangue faz? Ele protege o mangue e ele não deixa homens passarem muito tempo catando caranguejo. Tipo, homens que passam de 2 a 3 dias ou mais, eles assustam para que eles voltem para a família deles. Uhum. E fora a estigmatização da mulher como catadora também. Porque, tipo assim, o fato de ter um bicho gigante, humanoide, muitas vezes retratado como um homem negro, que tem um membro avassalador, avassalador foi ótimo, né? Tipo assim, isso é uma das coisas que alguns homens usam ainda hoje como justificativo para a mulher não ir catar o caranguejo. Tanto que aqui em Bragança, eu acho que em outras cidades também isso acontece muito, não existe pescadora, só existe pescador, porque mulher não pode pescar. Mulher, ela vai mariscar. Ela vai catar marisco na beira da praia, etc e tal. Isso é muito cultural daqui, isso faz muito parte do desenvolvimento social dessa cidade, daqui de Bragança. E uma das coisas que a gente percebe é que tu não vai ver mulheres indo pro mangue. Primeiro, porque a maioria é homem, que tem, enfim, a gente tem toda essa problemática do machismo, em que uma mulher sozinha ela é vulnerável e ela automaticamente ela tem que se sujeitar a certas coisas. Então alguns maridos usam a lenda de maneira a proteger, entre aspas, né, essa mulher, dizendo, olha, se tu for pro mangue pegar, o Ataíde vai acabar te assediando, vai acabar te passando a vara, como acabou. Como eu disse, né, o ser humano ele cria histórias para dar respostas para as coisas. Então, tem por exemplo, histórias que contam que o Ataíde, às vezes, para enganar as pessoas, ele toma a forma de uma criança e cria a ilusão de uma mulher. O que acontece? Ele, no meio do mangue, ele fica, né, com essa mulher, fica de mão dada com essa mulher, uma mulher muito bonita. E o que acontece quando o catador ele tá sozinho, né, e vê uma mulher bonita com um menino? Ele vai tentar cantar a mulher. Porque esse é uma das respostas assim que a gente encontra
de que todo catador ele tem que andar em grupo. Sim. Eles sempre andam em grupo, né? E Ou mesmo pelo que- menos em dupla, né? e sempre, tipo, quando um se afasta dos outros, eles têm uma vocalização, né? Pra saber quem é que tá por Sim. perto. E cada um tem uma vocalização diferente pra saber com quem é que eles estão conversando, com quem é que eles estão... Tem os gritos que eles fazem no meio do mangue. Às vezes eu já escutei, até me espantei uma vez, eu tava fazendo pesquisa no mangue, aí eu escutei, aí o menino falou pra mim, não, isso Não, é esse é o só o catador que tá chamando o outro, tá muito longe. Aí o que acontece? Os catadores, né, eles criam essas histórias para se proteger, para proteger a própria comunidade. Sim. Que o que acontece? Que o catador que estiver sozinho, né, pode ver o Ataíde dessa forma. Aí ele vai querer dar uma de sabidão, né, querer dar uma de galanteador pra cima da mulher. E quando ele chega na mulher, que o Ataíde vê, né, que o cara é um homem adúltero, ele desfaz a ilusão da mulher e ele ganha a verdadeira forma dele. Sim. E ele acaba abusando do homem. Do homem. Aí a gente pode ver essas mesmas assim situações em outras lendas. Uma das lendas conhecidas é do Boto. Sim, Que pra quem não sabe, assim, uma das invenções da história do Boto, né, do Boto cor-de-rosa, é a seguinte, que em comunidades aconteceu que pais ou outras pessoas acabavam se aproveitando de meninas novas. Sim. E a sociedade, ou eles próprios, acabaram criando a lenda do Boto para dizer que as meninas tinham engravidado do Boto, sendo que eram eles que engravidavam as garotas, entendeu? E essa é um exemplo disso, é que a sociedade, né, a cooperativa, a própria família, eles criam histórias assim para meter medo, para as pessoas não fazerem essas coisas, por exemplo. Ou para cobertar os próprios erros, né? Por exemplo, eles falam... a gente vê isso muito em muitos lugares, de que a gente não pode estar, por exemplo, no meio do mato nas horas mortas. Sim, 6 horas. 6 horas, meio-dia. Por quê? Porque é um horário em que a gente vai descansar. Aí, imagina só, um grupo de catadores passa um dia inteiro catando caranguejo, chega às 6 horas da tarde, não, a gente já tá cansado, bora embora, bora descansar. Enquanto isso, outros catadores vão catar caranguejo naquela hora, pegando muito mais caranguejo, ganhando muito mais dinheiro, Tem tudo isso, sabe? É uma questão social muito grande, é uma Sim. construção social muito grande que acontece. Inclusive, essa história de que eles usam o Ataíde como uma justificativa para não pegar a fêmea do caranguejo durante o período do defeso é algo recente. Isso é muito recente mesmo. É muito mais recente, né? De que ele aparece pra... Porque a lei do defeso, se eu não me engano, ela é de 2011, né? 2012. Ela é recente, a lei do defeso ela é bem recente. Que aí o Soatá. Hã? Soatá. Eu tava tentando lembrar o nome, é Soatá. De quê? Do defesa do caranguejo. Ah, sim, é do Soatá. Sim, aí o que acontece? Junto com a lei do defeso, muitos catadores, muitos pescadores não entenderam. Ah, não, mas por que a gente tem que parar de catar caranguejo? Por que a gente tem que parar de pescar? Entendeu? Aí que, à medida que eles foram entendendo o porquê disso, eles foram associando mais uma vez a lenda do Ataíde e dizer, não, se tu for no defeso, buscar, sendo que era uma palavra que eles nem conheciam, né, defeso, se tu for buscar a condurua, como eles falam aqui, né, a fêmea do caranguejo. A fêmea do caranguejo eles chamam de condurua, tu vai ser atacado pelo Ataíde. O Ataíde vai passar a jeba em você, entendeu? Aí, tipo, já foi mais uma coisa, um tijolinho na lenda, tá? No folclore. Bom, então, aí o que a gente vê? Vamos falar da morfologia do Ataíde. O Ataíde, ele é um blêmio. Pra quem joga RPG, né, pra quem conhece, o que são os blêmios? Os blêmios são criaturas maciças, são criaturas onde tem a falta, né, de um pescoço. E a cabeça ela é incorporada
no corpo. Às vezes também a cintura ela não é definida, né? Ela parece um bonequinho de palito. É uma coisa muito maciça, que mais uma vez perde a humanidade. Isso. E outra característica dele é que ele tem só um olho. Aí o que é que a gente, mais uma vez, vamos falar de... Em algumas culturas a gente vê, por exemplo, a presença de um terceiro olho. O que é o terceiro olho? Para as pessoas, né, que acreditam, o terceiro olho uma tá em um visão patamar elevada, a uma mais, visão né? elevada. É um nível elevado. Tanto Porque a que pessoa que eu tem o acho que- terceiro olho, ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa sábia, ela é uma Tanto pessoa que algumas retratações de Deus da Bíblia cristã tem ele com aquele triângulozinho e um olho, um terceiro olho dentro do triângulo. Na cultura hindu também tem muito isso com Ganesha, né? Isso. Com Shiva. Aí, imagina só, uma pessoa que tem o terceiro olho é uma pessoa elevada. Uma pessoa que só tem um dois olho, olhos é uma pessoa normal. Agora uma pessoa que tem um olho, ela é monstro, ela é uma coisa abaixo. rebaixada. Então, Mesma ideia do Ciclope, sim, né? do Ciclope. E outra característica dele, né, que a gente vê em alguns lugares e outros não, é a boca. Ele tem a boca na altura do peito. Isso. Dizem até algumas que falam que ele tem a boca normal dele e tem essa boca no peito. Aí tem pessoas que até comparam isso com o mito da vagina dentada. Ah, mas deixa essa guardada. Ai, então. Salve Taverna do Goblin, muito bem-vindo. Grande produtor de action figures para RPG. Quero alguns, inclusive. Sim, então. Aí tem o membro gigante, né? Que a gente já falou. E pra quem assim não viu as imagens, ele é um bicho grandão, né? De mais de 2 metros de altura, troncudo. E a genitália dele é tão grande que ela enrola no pescoço, ele enrola Sabe na o cintura ainda rabo do Goku? É maior. maior. Aí as pessoas também falam que pra saber, né, se ele tá por perto, é só procurar no chão, olhar pelo chão que Tu ele vê a pegada e o ele rastro deixa a pegada, né, e o rastro da parada arrastando. Aí o que mais que a gente tem pra falar deles? Além que ele olha o Josias! Nosso druida. Para quem não conhece o Josias, ele tem um druida que não pode mais beber. Sinto muito. Que pena. Mas, né, ele trocou a bebedeira um vice pelo outro. Então, algumas pessoas falam que o Ataíde, ele é um mão peludo. E outras falam que ele... A culpa é do Midoriya. Não é não. Sim. E outras pessoas falam que ele tem a pele preta. Por quê? A gente associa isso a os catadores de caranguejo. Porque eles vivem dentro do mangue, eles ficam todo sujo, né? vezes eles precisam passar a lama do mangue para se proteger dos mosquitos. Isso, é porque eu fazia isso. Eu fazia bastante isso também nas coletas. A gente não pode falar isso Não, o aqui. Instagram derruba a live. Calma, tio Zuckerberg. Então, ninguém assim nunca chegou em um consenso de dizer, né, ele é desse jeito. Uhum. A base é aquela, né? Bem racista, bem misógina mesmo. Então, tipo assim, todo mundo acaba focando num bicho grande que tem um órgão genital gigante, entendeu? Basicamente o foco é esse. Outra explicação para que isso aconteça é como um cara diz nesse TCC, que no meio do manguezal acontece muita sacanagem. Ele fala exatamente desse jeito, que no manguezal acontece muita sacanagem. Sim, essas comunidades que vivem dentro do manguezal, elas muitas vezes... O Motel 0800 é o mangue, cara. E uma dessas problemáticas vem do medo da homossexualidade, você sabia? Sim. O que acontece?
não é difícil, não é também segredo, não era essa palavra, mas não é segredo que dentro do manguezal acontece muito estupro. Sim. Então, acontece de muitas vezes o catador acabar sendo vou falar no português certo, sendo estuprado dentro da mata, do mangue, e para ele não dizer que foi alguém, que foi um homem, ele coloca a culpa em quem? No Ataíde. No Ataíde. Tem toda essa Essa questão, coisa. sabe? Aí, indo pro lado mais biológico, no manguezal, existe o quê? Existe o manguezal mais próximo dos canais do mar e tal, da água salgada, que são as áreas que geralmente a gente vê nas imagens que a gente encontra em livros de biologia, e, enfim, que tem aquele mangue alagado, com muita lama, mas o mangue não é só aquilo. Ele tem partes internas que são de terra mais firme, que tu pode caminhar bem, que só quando a maré está mais alta, nas marés mais altas, é que a água atinge. Tá? E tem além disso o que a gente chama de restinga, que são pedaços de floresta que são associados ao manguezal. Porque para quem não sabe, o manguezal, principalmente aqui no norte, ele só tem 3 espécies de árvore básica. Entendeu? Basicamente só são 3. As outras plantas que a gente vê são vindos da... Acabei de falar o nome? Foi isso mesmo que eu falei. Então, o que acontece? Na transição, muitos animais, eles acabam vivendo nessa região. Tipo, cutias. Fala, Timóteo, seja bem-vindo, mano. Cutia, macaco, o que mais que a gente O que a gente vê aqui é aquele bichinho, quer dizer, eu nunca vi. Lontra? Mas não, até um professor tava falando um tempo desses que tá tendo um boom desse animal, ele tá se reproduzindo muito rápido. É aquele bicho que tem uma máscara na cara. Gambá? Não, todo mundo fala gambá logo de primeiro. É um... Pantera descolorada. É uma longa história. É uma longa história do passado aí. Não me lembro disso, João. Não me lembro disso. Meu Deus, como é o nome daquele bichinho que é muito curioso, que ele fica pegando nas coisas. É um... Guaxinim? Guaxinim. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? É que eles estão vindo do Maranhão pra cá. E eles estão se reproduzindo muito rápido. Eles estão detonando com caranguejo. Sim, estão comendo bastante. Estão comendo muito. Eles estão entrando nas tocas, né? Mas por que eu levantei esse aí? Porque, imagina só, tu tá vindo do manguezal de noite, sem nenhuma luz, e tu vê um vulto e um som estranho. Tu vai imaginar, é o Ataíde. Entendeu? É o Ataíde. E aí, mas na verdade é só um macaco. Entendeu? É só um macaco que tava ali, porque os macacos não vivem no manguezal. O que vive no manguezal é caranguejo, é turu, é bicho da água. Turu é muito bom, inclusive. Esses animais, assim, eles só transitam, eles só passam pelo manguezal. Às vezes vão lá comer e voltam. Entendeu? O caso do macaco é esse. Então, imagina só, o cara tá vindo de noite, no escuro, já pensando na boia, pensando na morena, e aí ouve aquele barulho estranho, aquele rugido, e vê uma figura pulando entre as árvores. Ele é um Ataíde. Entendeu? Pernas porque te quero, porque exatamente. Quem tem medo. Mas sim, será que o Ataíde poderia existir de verdade, falando de maneira biológica? Entendeu? E aí vamos entender que eu acho que provavelmente sim. Tem uma coisa, eu esqueci de falar. Sabia que tem maneiras de fugir do Ataíde? Como é que se foge do Ataíde? Tem 2 tipos tem duas coisas que eu li que pessoas falaram, 15 minutos, pessoas falaram de como fugir do Ataíde. Uma delas é se borrando. Ah não, mano. Ah não, velho. As pessoas falam
que um dos maiores prazeres dele é ver a pessoa literalmente se borrar de medo. Então, quando ele vê que a pessoa se borrou de tanto medo de estar ali na presença dele, ele viu que fez efeito o trabalho dele e ele deixa a pessoa ir. Porque a pessoa passou uma vergonha extrema. E a outra maneira é pular na água. E o mais longe possível. Até que a água nele bata onde a boca pega. Ah, que ele não consegue Ele não respirar. consegue respirar. Interessante, essa eu achei interessante. A primeira eu achei muito nojento, mas essa eu achei interessante. Oh, bacana, cara. Muito legal, né? Muito bacana, muito bacana. Aí a utilização dele em um RPG seria muito boa. Eu acho que daria um monstro bacana. Não, eu não vou usar ele como um ataque de chicote. Ele não vai dar chicotada nos outros, não. Aquele meme lá do chicote pegando fogo. É. Enfim. Tá, vamos à biologia da coisa. O que acontece? Cara, basicamente, o Ataíde ele é um ser que anda sobre duas patas. Isso eu acho que é um consenso, né? É. E ele tem cabeça, ele tem os membros superiores que ele usa para agarrar. Então, ele é um primata. O Ataíde pode ser considerado um primata. Se ele já pode ser considerado um primata, vamos imaginar o quê? Qual é o único primata bípede, totalmente bípede que a gente conhece? O ser humano. Ah, e o gorila? O gorila, ele é quase 50% Ele é bípede. semi-bípede, ele precisa ficar sobre as quatro patas uma boa Em parte do tempo. em alguns momentos. Ele não consegue. Segure. Pode segurar, por favor. Ele não consegue ficar muito tempo andando só sobre duas patas. Inclusive, eu acho que, tirando a gente, né, que, por essa questão de ser bípede, o gorila é um dos animais que mais se aproxima do que seria o Ataíde. Só que no caso do Ataíde ele é mais humano mesmo. Ele tem essa capacidade de andar sobre duas pernas constantemente como nós. Inclusive isso tem uma explicação, porque a gente só consegue fazer isso por causa do nosso bumbum. A gente só consegue correr, tipo assim, nenhum primata consegue correr por tanto tempo como a gente, sobre duas patas. Ele estaria mais perto ali do Homo erectus, né? Isso. Eu acho que o Ataíde ele tem uma relação muito grande com ancestrais da nossa linhagem evolutiva. E eu acho que o Homo erectus seria uma dessas. Só que aí entra as características mais peculiares dele. Se fosse só um cara, entendeu? Um homem mesmo, uma pessoa mais próximo de uma pessoa, sem ser aquele ser peludo com a boca no peito, beleza, ele seria muito mais fácil. Mas aí, se a gente considerar, por exemplo, que ele é um bicho muito peludo, então ele vai estar mais próximo dos primatas, dos outros primatas, longe da linha evolutiva do ser humano. E aí, tá, até aí tá ok, entendeu? Tudo bem, ele pode ser um primatazão e tal, que, enfim, como por exemplo, eu acho que ele lembraria mais, na verdade, de um orangotango. Eu acho que o Ataíde lembra mais um orangotango do que um gorila. Gulira. Tá, então até esse ponto, ok. Vamos pra parte de um olho só. Que outro bicho a gente conhece que só tem um olho? Bicho do mundo real. Eu não conheço nenhum. Eu não lembro, né? Eu não lembro. A não ser que seja um animal como é? Que vive em fósseis. Qual é o nome? Fossívoro. Não lembro. Mas enfim, sabe que bicho que pode... Algum bicho abissal do fundo do mar. É bem provável que existe algum bicho que só tenha um olho. Tá? Mas mamífero... Povo, né? Povo só tem um olho. Não tem dois. Não é Lula que só tem um. Não, nenhum dos dois. Todos os dois têm dois olhos. Tem um que tem uma Mas eu acho que é uma espécie de Lula que só tem um olho. Só tem um, E então assim. Desculpa, gente, eu sou expert em aves e beija-flor. Tá. Então assim, ter um olho Gato só. caolho. Ter só um olho, tem um gato caolho, é isso aí. Ter um olho só. É, é uma característica evolutiva desvantajosa
do ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque quando o ser só tem um olho, quer dizer que a visão dele é limitada. É muito limitado. Entendeu? A visão dele é muito limitada, ele vai depender muito dos outros sentidos. Se for isso, o olho dele pode ser um órgão vestigial. Entendeu? Aí a parte mais complicada seria isso. Ele teria um órgão vestigial, mas aí ele precisaria ter um olfato muito apurado e um tato muito apurado. O que eu acho que o tato dele não é tão sensível, porque ele vive no mangue. Então, tipo, muita carapanã, muita sujeira o tempo todo e aquela coisa complicada. Aí entraria o porquê de ser sempre sujo de lama. É isso aí. Então assim, já seria uma proteção natural para ele também, né? Eu acho que ele poderia ter um olfato muito bom, um olfato excelente. Ou ele poderia deixar o órgão genital dele farejar. Não, no chão. Aí qualquer coisa que passasse por cima ele sentisse. Existem animais que fazem isso, que colocam. Sim, eu sei que existe bicho que faz isso, mas tá aí, seria uma boa. Ele seria um predador. Fala, Guilherme. Um predador que fica à espreita, ele espera que. Coloca um pouco mais o carro do vento. Ele espera que alguém tropece, digamos, no órgão genital dele e aí ele percebe e ele vai em cima, né? Mas eu também acho que ele tem um ótimo olfato, até porque no mangue escurece muito rápido. Verdade. Então eu acho que esse mono-olho dele, ele tá mais para um órgão vestigial. Mas, tipo assim, ele é um órgão acessório, na verdade. Né? Chega a ser vestigial, um órgão acessório. E ele teria um bom olfato. Tá? Então beleza, um primata, muito bom de olfato, que possivelmente use o seu membro como uma forma de acertar, achar o inimigo, né? Achar a presa. Presa literalmente. E aí vamos para a parte mais importante, né? Que é, ele tem um órgão sexual muito grande. E aí o que acontece? Qual o problema de ter um órgão sexual muito grande? Isso vale para qualquer ser vivo, entendeu? Tipo, seres vivos que têm um órgão sexual muito grande, elefante, equinos de modo geral, bovinos de modo geral, todos têm membros, órgãos sexuais muito grandes em relação ao corpo. Se eu não me engano, eu não me lembro de não é certeza, tá? Mas parece que os mamíferos, né, estão na lista dos animais que têm os órgãos sexuais maiores. Exatamente. Só que esse é um problema. Seja ave, seja mamífero, a maioria desses animais, quase todos na verdade, tem um órgão genital masculino retraído para dentro do corpo. Há alguns, como por exemplo os cachorros, os elefantes, equinos, os mamíferos de modo geral, eles têm uma projeção, uma bolsinha que guarda esse órgão genital e que projeta esse órgão quando eles estão no momento da cópula, no momento que eles vão acasalar. É o máximo que a gente encontra. O único animal que eu conheço, né, eu não lembro se tem outro, que tem um membro, o órgão sexual projetado para fora do corpo, é o homem, o ser humano do sexo masculino. Inclusive já me perguntaram sobre isso, e isso tem um motivo. Gaguejo é bacana. A bolsa escrotal de qualquer mamífero, incluindo a gente, ela é para fora do corpo por causa da temperatura. Os espermatozoides, eles só funcionam, eles só vão ser viáveis a partir de uma certa temperatura que ela é abaixo da temperatura corporal natural. Beleza? E isso vale para todos os mamíferos. E o membro projetado para fora do corpo, a gente ter o pênis para fora do corpo, faz parte do mecanismo de viabilização do feto. É por isso que a mulher ela tem uma vagina e o útero interno, tipo, projetado para cima, próximo da caixa torácica, e o pênis ele é para fora, justamente para que quando houver a relação sexual,
o espermatozoide ele vai ser projetado o mais próximo possível do óvulo, para que a fecundação ocorra o mais rápido possível e assim a espécie continua se reproduzindo infinitamente. Tipo assim, a gente, quando a gente vai estudar a nossa biologia, ela mostra pra gente que fazer sexo não é só putaria. A gente é que transformou em putaria, entendeu? O meio social e cultural transformou em putaria. Agora, biologicamente falando, não tem toda uma explicação de por que os nossos órgãos são desse jeito, por que a gente copula de tal jeito, por que certas posições sexuais são preferidas, entendeu? Então, assim, existem relatos de, por exemplo, eu vou falar dos mais conhecidos, que são os homens-elefante da África. Não sei se tu já viu. Pelo menos eu não lembro. São os caras que eles, tipo, a população deles, da tribo, daquelas comunidades, eles, tipo assim, uma vantagem na competição sexual por parceiras deles é ter um pênis grande. E mostrar que tem um pênis grande. Só que isso é claro, eu vi um documentário muito antigo que falava sobre isso. E cara, tipo assim, os caras vinham com a parada até aqui no peito. Ah, eu acho que eu já vi. Que eles, tipo Eles amarravam. Ah, sim, já vi. Eles amarravam o pênis deles, tipo, no pescoço, e aí amarrava no pênis e o caçaio, fazia as coisas deles. Verdade, e quanto maior o status do cara. Tipo assim, o cara era literalmente o pica das galáxias, entendeu? então, tipo assim, cara, é o mais próximo que a gente chega disso. Então, pro Ataíde ser viável, ele poderia ter sim um pênis grande? Poderia. Mas não tão desproporcional. Por quê? Porque quanto maior o pênis humano, maior a quantidade de sangue que a gente precisa bombear para fazer com que esse pênis tenha uma ereção. Tanto que homens com pênis muito grandes, eles têm problemas de ereção e de relação sexual. Eles não conseguem ficar eretos para manter uma relação. Isso gera uma cacetada de problema psicológico, problemas no relacionamento. Então, tipo assim, não é porque o cara tem um negócio grandão e tal, que ele é o fodão. Não, pô. No caso desses homens elefantes, é uma questão de status. Mas uma questão cultural, entendeu? Então, biologicamente falando, não pode ser muito grande, porque senão tu não tem sangue o suficiente para mandar. Inclusive, existem relatos... é o pica das galáxias. Então existem relatos que falam de caras que não conseguem manter uma relação saudável com mulheres justamente por causa disso. Nem com homens também, entendeu? Porque ele não consegue ficar ereto o suficiente. E inclusive eu já ouvi falar de um cara que durante o ato sexual ele desmaiou, porque ele foi tanto sangue para fazer a ereção do pênis dele que perdeu sangue no cérebro, o suficiente para fazer ele desmaiar. Entendeu? Então, nossa, já pensou? Eu já ouvi 2 relatos disso. Então, o que acontece pro Ataíde funcionar, primeiro ele tinha que ser um cara realmente muito grande, muito forte e que tivesse uma quantidade de sangue exagerada. E sendo que, mesmo que ele tivesse... Poderia ser seu pé. Pois é, mesmo que ele tivesse, ele não conseguiria ter uma ereção. Nunca. Ele nunca ia conseguir ter uma ereção. O que poderia acontecer? Ele poderia ter esse órgão avantajado, tá? Só que a ereção dele ia ser localizada. Tipo, só na ponta. Ele segura a ponta e usa. Entendeu? Isso seria uma viabilidade. Mas aí, para ele carregar aquele peso extra todo, também é uma desvantagem evolutiva. Então, assim, é possível? Mas não seria tão grande a ponto dele dar voltas e voltas no corpo, com o órgão sexual dele. Mas também não seria não precisaria ser pequeno, normal, entendeu? Poderia ser uma coisa grandona mesmo, só que ele ia ter esse problema de não ter uma ereção e de que ele não poderia carregar todo esse peso extra, porque é uma desvantagem evolutiva. Lembre sempre, a gente evolui para ter menos trabalho, a gente vive para ter menos trabalho. Essa ideia que a gente tem às vezes no social, ele vem do biológico. Quanto menos energia a gente puder gastar com o ser vivo, melhor.
E aí, tem alguma consideração sobre isso? Não? Então, eu Se a acho gente que... fosse falar de lenda, né? Ah. Que embora, porque o que mais tem aqui em Bragança, aqui no Pará, É aqui lenda na Mata, estranha. é lenda doida, é uma loucura só, é cada coisa que vocês Quem não vão sabe em acreditar. próximas lives a gente não fale de mais outras. Tem o Quintino, tem a Mula Sem Cabeça,